Olá pessoal, estamos aqui para a nossa primeira aula, aula número 1, o que é física? Pois bem, é importante a gente deixar bem claro, nós vamos começar o nosso curso de física, sabendo o que é física. A palavra física vem do grego antigo physis, que significa natureza. Então quem estuda física, estuda a natureza. Vocês muitas vezes já tiveram perguntas do tipo: como é que, por exemplo, um avião voa? Eu subo às vezes em cima de uma cadeira, tento voar, não consigo. E um avião, como é que ele consegue voar? Eu coloco uma moeda dentro d'água e essa moeda vai ao fundo. Agora um navio de toneladas de aço consegue flutuar. Como é que funciona isso? Notem que no início do vídeo eu coloquei os 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Essa classificação é uma classificação dos gregos antigos. Ela foi inventada por um filósofo natural, era assim que eles eram chamados, filósofos da natureza, e por um filósofo chamado Empédocles, que teve depois suas ideias propagadas por um grande filósofo, muito conhecido, chamado Aristóteles. Para eles, tudo aqui na Terra era constituído por esses 4 elementos básicos: terra, fogo, ar e água. Existiria também, vocês já devem ter ouvido falar por aí, um 5º elemento, que seria o éter, que seria um elemento além da Lua, algo para o espaço. Então, além da Terra, teria um 5º elemento, mas tudo aqui na Terra seriam feitos por esses 4 elementos. Notem, 4 elementos foi uma maneira de eu classificar alguns objetos, alguns fenômenos, para que a gente entendesse de que contexto nós estávamos falando, mas é apenas uma classificação. Bom, após essa introdução histórica, até falando dos filósofos naturais da Grécia Antiga, nós podemos falar, por exemplo, da física no renascimento científico. Tá? Vocês já ouviram falar do Copérnico? Copérnico foi muito importante, porque o Copérnico defendia a teoria do quê? Do heliocentrismo. Hélio, Sol no centro. Tá? Porque os gregos antigos achavam o quê? Que a Terra era o centro. Tá? Lá na gravitação nós discutiremos um pouquinho mais disso aí. Outro defensor lá no renascimento científico do heliocentrismo é o famoso Galileu Galilei, que é considerado o fundador da ciência moderna. Já ouviu falar do Galileu? Vai ouvir novamente falar aqui no nosso curso de física. Mas tem um dos grandes nomes também no renascimento científico, que nós vamos falar muito aqui no nosso curso, é do Sir Isaac Newton. Quem não ouviu falar do Isaac Newton? Muito famoso, Casa da Maçã, aquela lenda, a gente vai verificar se é lenda, se não é. Tá? No nosso curso de física nós vamos ouvir falar muito do Isaac Newton, que escreveu um livro chamado Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Olha que nome complicado. Tá? O famoso Principia. Tá? O grande mérito, um dos grandes, o Isaac Newton fez tudo, mas um dos grandes méritos do Isaac Newton foi o quê? Unir a terra e o céu. Né? Então agora ele fez uma mecânica, né, que unia, não tinha mais elementos terrestres e extraterrestres como o éter. Né? Agora tinha uma mesma mecânica,
para fenômenos aqui na Terra e fenômenos gravitacionais além da Terra. Foi um grande mérito, um dos grandes méritos do Isaac Newton, certo? Já que eu falei de mecânica, mecânica vai ser a primeira parte que nós vamos estudar. Mecânica, a arte, né, vem do grego também, mecânique, a arte de construir máquinas, certo? Na mecânica, nós temos mais de um tipo de mecânica. Essa mecânica que nós começaremos a estudar se chama mecânica clássica, lá do século XVII, lá de Galileu, lá de Isaac Newton. A mecânica, né, ao invés dessa classificação dos 4 elementos, atualmente a gente faz o quê? A gente faz uma classificação moderna e a mecânica é um dos ramos da física. O que nós vamos estudar na mecânica? Nós vamos estudar cinemática, kinetic, movimento. Só que estudar os movimentos sem se preocupar com as causas. A gente vai estudar, por exemplo, na cinemática. Quanto tempo demora para um automóvel ir com aceleração ou não, de uma esquina até a outra. Esse tipo de coisa. Nós vamos ver movimento uniforme, uniforme variado, queda livre, tudo isso na cinemática, que é uma parte da mecânica. Outra parte da mecânica, dinâmica. A dinâmica, dynamic, tá? Significa o quê? Força. Tá? Do grego, dynamic significa força, que é o quê? Nós vamos estudar as leis de Newton, nós vamos estudar as causas do movimento, certo? Então, na mecânica já temos cinemática, já temos dinâmica, temos a estática, equilíbrio dos corpos em repouso, outro ramo da mecânica. Temos a hidroestática, então nós vamos estudar, por exemplo, o equilíbrio dos corpos em fluidos. Então nós vamos entender lá por que um navio consegue flutuar mesmo, né? Nós achando, né, que ele não deveria, mas ele consegue. Tá entendendo como é que funciona a física? A gente é aquela pessoa preocupada de como é que as coisas funcionam. Tá? Como é que funciona isso? Já vi as crianças perguntarem quando elas são novinhas, como é que funciona isso? Por que o céu é azul? Tudo isso, é isso que a física estuda. Esse é o nosso objeto de estudo. Correto? A gravitação, né? Os planetas, o movimento dos planetas, né? Por que tem os eclipses, tudo isso também, parte da mecânica. A gravitação mais um ramo da mecânica. A hidrodinâmica, faltou lá junto com a hidrostática, a hidrodinâmica, como é que um avião consegue flutuar? Tá? Como é que ele consegue voar um avião? Isso é fantástico, né? Nós vamos estudar na física, tá certo? Depois da mecânica, né, cinemática, dinâmica, estática, hidrostática, gravitação hidrodinâmica, nós também temos na mecânica uma parte que trabalha sobre a energia e trabalho. Energia e trabalho também faz parte da mecânica. E as colisões, impulso, quantidade de movimento. Note que a mecânica é extensa. Né? Geralmente a mecânica se estuda em todo o primeiro ano do ensino médio e às vezes até invade um pouquinho o segundo, dependendo do currículo de cada escola, certo? Próximo ramo da física, nós temos a física térmica. Como será que as máquinas térmicas funcionam? Um motor de carro. Os motores de carro são uma máquina térmica, que, né, todos aí usamos. E como é que esse motor funciona? Tá? E todos os outros fenômenos térmicos relativos aí à termologia, física térmica. Nós temos também outro ramo da física, a óptica. Como é que nós conseguimos enxergar os objetos? Como é que funciona um espelho, certo? E uma lente de contato, o meu olho, né, uma lente fantástica. Aprenderemos no nosso curso de física na parte de óptica. Agora, outro ramo, ondulatória. Já viram? Surfista está surfando lá uma onda, coisa maravilhosa, né? Como é que ele... Será que o surfista pega a onda mesmo? Aquilo é a onda de acordo com a física? Veremos. Outra parte da ondulatória, a acústica, instrumentos musicais. Devem ter muitos alunos aí que tocam um instrumento musical, uma guitarra, uma bateria. Então nós vamos estudar na acústica o estudo do som, certo? Então mais um ramo da física, a ondulatória. Agora um ramo fantástico, chamado de eletricidade. A eletricidade é fantástica. Nós temos alguns ramos, né, umas subdivisões dentro da eletricidade. Nós temos, por exemplo, a eletrostática.
Fenômenos eletrostáticos, por exemplo, né? Xerox, né? Na verdade fotocopiadora, né? Xerox é uma marca, mas como é que funciona? Impressora laser, impressora jato de tinta, fenômeno eletrostático, nós vamos ver uma eletrização, ok? Ou já aconteceu de você, se mexe muito num dia, está muito agitado, hein? Chegou, tudo bem, vai cumprimentar alguém, pá, leva um choque eletrostático, certo? Nós vamos ter então na eletricidade a eletrostática. Aí nós temos a eletrodinâmica, que é uma área muito importante. Tá? Nós vamos verificar, por exemplo, alguns instrumentos na física que funcionam com a eletrodinâmica. Tá? Então na tua casa, quando funciona uma TV, funciona uma lâmpada, né? Coisa fantástica que é uma lâmpada. Pensem, hoje a gente não dá muita bola, né? A gente nem se dá conta disso, mas a lâmpada elétrica foi uma revolução. Ok? Então esse tipo de fenômeno da eletrodinâmica. E eletromagnetismo, que é um outro ramo também da eletricidade. Certo? Todo fenômeno magnético nós vamos ver que é um fenômeno elétrico. Então o eletromagnetismo, por exemplo, motores eletromagnéticos. Certo? O futuro, quem sabe, para substituir os combustíveis fósseis, quem sabe um motor eletromagnético, a gente chama de motor elétrico, né? Carro elétrico, quem sabe? Aí então, ramo da eletricidade. Ok? Temos também lá no finalzinho do nosso curso a física moderna. Na física moderna nós vamos ver a famosa física quântica, a mecânica quântica. Tínhamos a mecânica clássica, né? Cinemática. Agora nós temos a mecânica quântica. Tá? Temos muitos fenômenos microscópicos, mecânica quântica, explicados pela mecânica quântica. Nós vamos entender isso aí no nosso curso. O que mais? Mecânica relativística. Fala de relatividade, a gente já lembra do Albert Einstein, grande figura. Dois nomes muito importantes e famosíssimos. Isaac Newton, na mecânica clássica. Na física moderna, Albert Einstein. Nós vamos ver que tem outros bem famosos também aí, certo? E o último ramo é a física nuclear. Tá? Então a física nuclear nós vamos estudar lá o íntimo da matéria, o microscópico. Tá? Então a física, ela estuda todos os fenômenos que estão nos envolvendo, que nós estamos na natureza, tá? E a física tenta explicar esses fenômenos desde o microscópico, desde o átomo, a essência do que é feito as coisas, até o macroscópico, que é o universo, certo? Então está aí o objeto de estudo das nossas aulas do nosso curso de física, certo? Então assim, para terminar essa aula eu gostaria de falar para vocês acompanharem aí usando o livro Vereda Digital da Editora Moderna, ok? E eu queria indicar, quem não comprou, compre seu livro Vereda Digital da Editora Moderna, pode comprar comigo, tem indicação aí, pode me mandar um e-mail que eu envio para ti. Eu quero te indicar para a próxima aula, vocês podem mandar comentários aí, debaixo dessa aula aqui no canal do YouTube, você pode mandar comentários para a próxima aula. Sempre eu vou fazer assim, ok? Então assim, aula que nós tivemos hoje, o que é física, capítulo 1, item 1. Então qual vai ser a nossa próxima aula? Está seguindo aí no livro Vereda Digital, vai ser Sistema Internacional de Unidades. Então, para eu preparar a aula e já responder as tuas perguntas, tu vai previamente ler o livro, então já vai ter a teoria, e eu vou te explicar direitinho o Sistema Internacional de Unidades, que é o item 2 do capítulo 1, correto? Então, fica para casa então, já para antecipadamente a aula número 2, tu vai fazer o quê? Ler o Sistema Internacional de Unidades, item 2. Beleza? Então te espero na próxima aula. Clica, indica o canal do YouTube para os teus amigos e faz uma avaliação das aulas. Beleza?